Se você não tiver o sono adequado, você está jogando muita coisa que você está fazendo no lixo. E quando a insônia, a dificuldade para poder dormir, ela é um sinal, ela é um sintoma de algo muito maior. Então as pessoas acabam procurando um monte de soluções, tentam buscar resolver sua insônia da maneira mais fácil, tomando remédio, que é um atalho, mas que no final das contas não resolve, não muda, se ela não conseguir mudar todo o seu dia a dia, toda a sua rotina, fazer uma rotina adequada para dormir. A gente falou agora há pouco que a gente não trata a insônia na madrugada, trata durante o dia. Quem não dorme vai gerar uma ansiedade. Imagino eu que a ansiedade também é uma causa de insônia. O que é a higiene do sono também? Perfeito. E assim, o que nós falamos muito é que para você dormir adequadamente, você precisa acordar no dia já pensando o que você vai fazer ao longo do seu dia para poder dormir depois. A gente falou agora há pouco que a gente não trata a insônia na madrugada, trata durante o dia. Quem não dorme vai gerar uma ansiedade. Imagino eu que a ansiedade também é uma causa de insônia. Então, para mim, acho que saúde é você ter equilíbrio nas coisas. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo podcast. E hoje nós estamos iniciando a nossa segunda temporada. Hoje com um convidado super especial. Eu estou aqui com o Ricardo, que é médico especializado em medicina esportiva, trabalha também com alta performance, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto específico. Hoje a gente vai falar sobre sono. Vamos falar sobre qualidade de sono, como ter realmente qualidade de sono, erros mais comuns das pessoas que buscam dormir bem e por que as pessoas também não estão dormindo bem. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você está num momento super especial aí da sua vida, está com uma filhinha de 14, 15 dias. Obrigado pela sua disponibilidade. Diego, imagina, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder conversar com vocês em casa. Já estou acompanhando há um tempinho também, é um prazer ainda começar e uma responsabilidade, né? Ser o primeiro da segunda temporada. Então, vamos que vamos. Vai ser um prazer e vai ser... É um filhinho, na verdade. Filhinho. 15 dias. Qual o nome dele? Luca. Que bacana. Tá mudando a vida e tá bagunçando o sono, né? Como é que a gente vai fazer agora? E vocês que respiram esporte em casa, né? Exato. Você médico do esporte, casado com a Kathleen, que é jogadora profissional de futebol. Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo a rotina agora. Tá uma delícia, na verdade. A gente tá começando a se entender, essas coisas. Teve coisas muito especiais, então a Kathleen, como você falou, é jogadora profissional de futebol, ela joga no Santos. Ela treinou em campo até o 8º mês, né, de gestação. Então, como a gente estava conversando, ela ficou treinando em campo sem risco de trauma, tudo controladinho e tal. E o último mês ficou só treinando na academia. Teve que parar dos treinos, né, agora com a gestação, e não pode jogar nada, então nossa rotina está full time voltada para o Luca. Né, ela cuidando, eu tô ajudando junto, né, também ajustei minha rotina para poder participar bastante de tudo com ela e estamos curtindo. Maravilha. E por que você escolheu agora se posicionar na internet falando especificamente sobre sono? Que é um assunto super interessante, é uma dor muito grande. Hoje fala-se bastante de alta performance, né, sobre atletas em alto desenvolvimento. Fala-se também de amadores que treinam como profissionais. Por que o sono é tão importante? O que te chamou tanta atenção do sono depois de trabalhar tanto tempo, estar trabalhando tanto tempo aí com atletas? Putz, Diego, é um ponto super interessante, assim, porque, na verdade, como você colocou, a gente lida com pessoas de alta performance, não só atletas de alto rendimento, pessoas que vivem disso e trabalham com isso, até como nós. A gente quer performar no nosso dia a dia da melhor maneira possível, seja lá o que isso significa para você, né? E quando você está trabalhando com exercício, tem muitas coisas que são super niveladas, né? Então, a alimentação é nivelada, o tipo de treino é muito nivelado, as táticas, estratégias, tudo é muito nivelado. Tem algumas coisas que você consegue mexer um pouquinho mais. O sono é uma delas. Né? O sono é um dos fatores que influencia muito no rendimento, muito na saúde, e na verdade a gente via como pilares de saúde, pilares de treinamento. Mas quando você percebe, na verdade, o sono não é um pilar como alimentação, como hidratação, como treino. O sono é a base de tudo. Uau. Então, se você não tiver um sono adequado, você não consegue fazer nada disso. Então, comecei a perceber assim, muitos atletas ou muitos pacientes, muitas pessoas que eu atendia, meio corporativo, tudo, pessoas
que têm a sua alta performance, né, ainda mais que querem fazer exercício como atletas, sem ter uma rotina de atleta, faziam tudo e roubavam o sono. Falavam, não, eu vou dormir menos para conseguir dar tempo para fazer isso. Eu vou dormir menos para conseguir treinar um pouquinho mais. E, na verdade, tem que ser ao contrário. Porque se você não tiver o sono adequado, você está jogando muita coisa que você está fazendo no lixo. E acabei me aprofundando nisso, estudando isso, justamente para entender como que esse fator chave pode influenciar na vida das pessoas. Legal. E quais são os erros mais comuns que as pessoas, por elas, sozinhas, elas tentam resolver as questões da insônia? Cara, é outra coisa que assim, o pessoal tem algumas coisas, né? Então, se a pessoa não consegue dormir, tem vários tipos de insônia, né? Então, eu tenho dificuldade em começar a dormir, tenho dificuldade em manter o meu sono, tenho dificuldade, a qualidade do meu sono é ruim. Muitas vezes você começa a conversar com as pessoas, elas já tomaram um monte de remédio, já fizeram uso de melatonina, já fizeram uso de Zolpidem, coisas mais pesadas até, e muitas vezes não resolve o problema. Muitas vezes ele consegue dormir, consegue descansar por um tempo, mas todos esses medicamentos eles não reproduzem a fisiologia do sono, não fazem adequadamente o que o sono faz sozinho. E as pessoas começam a tomar cada vez mais remédios, começam a tentar soluções mirabolantes, desde taping, colocar esparadrapo na boca para respirar só pelo nariz, desde, sei lá, tirar alguns alimentos, colocar outros, coisas que às vezes cientificamente não tem uma base, e acabam não mexendo no óbvio, que no final das contas às vezes é o mais simples e o mais difícil, que você precisa ter uma rotina, você precisa tirar telas, celular antes de dormir, você precisa organizar o seu dia pensando no sono. Então as pessoas acabam procurando um monte de soluções, tentam buscar resolver sua insônia da maneira mais fácil, tomando remédio, que é um atalho, mas que no final das contas não resolve, não muda, se ela não conseguir mudar todo o seu dia a dia, toda a sua rotina, volta a fazer uma rotina adequada para dormir. Pelo que você está me falando, a insônia a gente não cura na madrugada, a gente cura durante o dia. Exato. Então eu queria saber como me preparar para ter uma boa noite de sono. Exato. Imagino eu que quando eu desperto eu já tenho que começar a me preparar para ter uma boa noite de sono. O que é higiene do sono também? Perfeito. E assim, o que nós falamos muito é que para você dormir adequadamente, você precisa acordar um dia já pensando o que você vai fazer ao longo do seu dia para poder dormir depois. E acho que é muito mais fácil a gente entender o que é higiene do sono e o que é se preparar para isso quando a gente fala de criança, por exemplo. Você está com teu filhinho de 4 anos. Eu tenho certeza que você tem toda uma rotina com ele para ele dormir bem. Você sabe que você vai colocar às vezes uma musiquinha, você vai você vai baixar a luz da casa, você vai diminuir a temperatura, você vai deixar um cheirinho, você vai colocar o banho no mesmo horário. Então você tem uma rotina para ele dormir. Você sabe que aquele é o ritual dele do sono. Então você faz isso. Por que a gente não faz isso pra gente? Por que a gente não faz essa higiene do sono pra gente? Isso que é uma parte da higiene do sono. Então são medidas, são maneiras que comportamentos que nós temos no dia a dia que vão nos ajudar a dormir melhor. Por exemplo, como nós falamos no caso deles, ter regularidade nos horários. Então, dormir sempre no mesmo horário, acordar regularmente no mesmo horário. Acordar é mais importante até do que dormir no mesmo horário. Ter uma rotina antes de dormir de tirar telas, diminuir a ingesta de cafeína em alguns horários, diminuir a ingesta hídrica, beber água, não ficar acordando a noite inteira para ir ao banheiro. Às vezes tem gente que vai ao banheiro, acorda, vai e não consegue dormir de novo depois. Diminuir luz, tirar a luz, diminuir som. Então, tudo isso faz parte da higiene do sono. Até às vezes encaixar um tipo de exercício específico, ou até mesmo uma parte de meditação antes de dormir, ou algum momento do dia, te preparando para ter uma noite de sono melhor. E quando a insônia, a dificuldade para poder dormir, ela é um sinal, ela é um sintoma de algo muito maior? Porque a gente falou agora há pouco que a gente não trata a insônia na madrugada, trata durante o dia. Quem não dorme vai gerar uma ansiedade. Imagino eu que a ansiedade também é uma causa de insônia. Exato.
quais comorbidades elas trazem a insônia como sinal e sintoma também? Exato. A gente pensando realmente um distúrbio orgânico, um distúrbio fisiológico. Bom, primeiro que você colocou, ansiedade, estresse, isso influencia absurdamente, né? Você tem, por conta de estresse e ansiedade, você tem picos de hormônio, picos de cortisol, por exemplo, e esses picos de cortisol, eles é um hormônio que vai nos deixar mais alertas, mais prontos para o combate, pronto para fazer atividades o tempo inteiro, para não desligar. Então isso já influencia. Então, se você não tiver estratégias para dominar esse estresse e conseguir silenciá-lo um pouco, vai te atrapalhar. E é orgânico mesmo, você tem secreção hormonal por conta disso. Você tem também alterações de algumas doenças, algumas patologias, como diabetes. Então, você tem uma alteração de picos de insulina ao longo do dia, e você tem isso aí influenciando também outros hormônios que vão atrapalhar sono. Você tem pacientes que têm hipertensão, por exemplo, também acaba influenciando no sono, né? Acaba com a apneia noturna, por exemplo, você tem distúrbios que vão causar hipertensão e vice-versa. Aí você falando mais dos distúrbios anatômicos, né? A questão da própria apneia obstrutiva do sono, né? Exato. Então tem desde alterações hormonais, doenças que cursam com alterações hormonais, que vão atrapalhar no sono, até alterações anatômicas mesmo. Por isso que quando fala de especialista em sono, você tem tantas áreas. Você tem otorrino trabalhando, você tem pneumologista trabalhando, você tem alergista trabalhando, você tem diversos profissionais, né, psiquiatra, para cada um na sua, entre aspas, na sua caixinha, tentando abordagens diferentes para isso, falando da parte médica, né, sem contar as outras áreas, né, tentando solucionar esses diversos problemas do sono. É difícil ter uma pessoa que consegue abarcar tudo e conseguir ver um pouquinho de cada área. E quais hábitos diurnos que sabotam o sono? Eu sempre gosto de relacionar nossos hábitos nos comparar com os nossos ancestrais, né? Que acordavam cedo, com a luz solar, que dormiam assim que o sol se pôr, conversavam ali antes de dormir na fogueira. O que eu posso trazer de hábito para o meu dia a dia para não sabotar o meu sono? Eu sou anestesiologista. Muitas vezes eu tenho cirurgia bem cedo, então eu saio de casa à noite. Se eu tenho uma rotina com várias cirurgias, eu vou voltar para casa à noite também. O meu dia provavelmente já vai ser ruim, porque eu não vi a luz do sol. Nas lives que eu acompanho e vejo de vocês, a luz solar é muito importante. Não é? Quando a gente desperta e sente aquela luz solar ali no sol, é muito importante. Eu queria saber como que as pessoas vêm sabotando o seu dia a dia, hábitos diurnos, para não ter uma boa noite de sono. Desde do que você falou, né? Por exemplo, não se expondo à luz solar adequadamente. Né? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo, assim como você falou, sai de casa, vai para o trabalho direto, entra no carro, vai para o trabalho, ou senão às vezes nem entra no carro mais, está em casa, vai para o escritório, só cruza aquela linha, né? Tipo, do corredor de casa pro escritório, e de repente você chegou no trabalho, não tem nem tempo de adaptação, você nem olhou para o sol. Então as pessoas acabam se privando de luz natural, né? E nós deveríamos colocar luz natural em algum momento do dia, porque é o principal marcador nosso para ritmo circadiano, ou seja, para o nosso ciclo do corpo, do dia a dia, né, que vai marcar o sono e vigília. Então, a luz é um fator determinante. O mais importante é a luz solar, mas se não tiver luz solar, se tiver luz, né, luz branca, luz mais forte, assim, já ajuda, né, ajuda bastante. Então, a luz é um fator que as pessoas acabam desperdiçando e subestimando, porque quando vão dormir ficam em telas e mantêm a luz por mais tempo possível. E, honestamente, acho que nós somos a única espécie que faz isso. Tem outro bicho que fica com luz acesa. Sim, faz todo sentido. Né? E o que você falou, assim, nos nossos ancestrais. Tava lá, o sol nascia, tava lá acordando, despertando. O sol se punha, tava todo mundo indo descansar, indo dormir. Não tinha esses estímulos. Então, a gente se sabota muito com isso, né? Tendo pouca iluminação na hora certa e tendo muita luz na hora errada. Então, isso é um dos fatores. Outro fator é você bagunçar seus horários, você não respeitar os seus horários, ficar mudando muito. Para médico é terrível, porque quem tem muito plantão, por exemplo,
Se você, faço plantão dia sim, dia não, a cada 3 dias eu tenho um plantão, a cada tanto tempo eu tenho um plantão. Quando você muda os seus horários, você entra naquele que a gente fala, entra num jet lag, né? Sim. Um fuso horário social, né? Você muda os seus horários. Se você tem uma rotina que já é pré-estabelecida, com horários fixos, é muito mais fácil, né? Muito melhor. Então, se você conseguir, as pessoas acabam bagunçando esses horários, amanhã é final de semana, vou dormir até um pouquinho mais tarde, porque eu estou cansado da semana, vou relaxar um pouquinho mais, vou dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde. Putz, é muito ruim isso pro sono. É como se você estivesse viajando para outro país, entrando em outro fuso horário, e depois na segunda-feira você precisa voltar para o teu fuso horário original. Eu não consigo compensar meu sono se eu tive uma semana tumultuada, de muito trabalho, dormindo 4, 5 horas por noite. Chega no sábado, chega no domingo, se eu vou dormir 10 horas. Então você está me dizendo que eu não compenso o meu sono? Infelizmente não. Não compensa. O que passou, passou. O que tem de essa privação de sono que você teve durante a semana já te causou prejuízos. Né? Tanto prejuízos cognitivos, seja de memória, aprendizado, tudo, até prejuízos físicos mesmo, né? Aumentando a chance, baixando a imunidade, aumentando a chance de ter doenças, aumentando a chance de ter obesidade, por exemplo, de ganhar peso. Então, isso já foi. E até mesmo para aprendizado, tem outro hábito que sabota muito, e pensando nisso, bebida alcoólica. Né? Então, se você teve aquela semana estressante, você tem trabalhos que mostram, você ganhou uma informação na segunda-feira, você ganhou uma informação, aprendeu uma informação. Vamos ver como é que essa informação está no final de semana, como é que você recupera essa informação? Então, aprendeu um negocinho, a pessoa conseguiu dormir bem a semana inteira, vai avaliar essa memória depois, esse aprendizado, ela tem uma porcentagem de acerto. Se a pessoa não dormiu adequadamente durante a semana inteira, esse aprendizado, esse cansaço, é muito inferior à pessoa que dormiu bem a semana inteira. Então, você já perdeu. Se ingerir bebida alcoólica, então, aí é pior ainda. Mesmo que ela tenha ingerido no primeiro dia ou no terceiro dia, por exemplo, que a partir do momento que ela aprendeu, ela vai ter menos aprendizado também quando você for ver aquelas informações, mesmo ela dormindo adequadamente. Então, assim, a privação de sono durante a semana, o que você perdeu, você perdeu. Você não consegue correr atrás do prejuízo cognitivo que você teve, você não consegue correr atrás do prejuízo físico que você teve. Tem algumas correntes, alguns lugares que falam que você consegue fazer um investimento. Então, eu sei que amanhã vai ser um dia mais pesado, eu sei que no final de semana vai ser um pouco bagunçado, deixa eu dormir um pouquinho mais, deixa eu modular minha semana com um pouquinho mais de cuidado para no final de semana, quando for ter essa carga mais pesada, eu já estar preparado para isso. Mas você não consegue, os juros são muito altos, esse empréstimo é muito alto para você fazer durante a semana para você conseguir compensar no final de semana. É melhor você fazer investimento do que você fazer dívida. Eu achei super interessante, você falou sobre a bebida alcoólica, então a gente tem uma falsa impressão que a gente teve um dia desgastante, eu vou tomar um drink para poder dormir. Imagino eu que a meia-vida do álcool deve acabar no meio do sono, ou provavelmente ali onde posso estar atingindo ali perto do sono REM. Vou despertar. Então não vou ter qualidade de sono. Provavelmente o álcool atua como um efeito sedativo ali em alguns receptores, eu vou conseguir dormir, mas eu vou acabar despertando porque o efeito do álcool ele acabou. Então não vou ter qualidade de sono, vou ficar rolando na cama. A alimentação é parecida com isso também. Se eu tenho a minha última refeição é um pouco mais tarde, é algo parecido? Também. Então, do álcool é assim. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo fala, não, mas eu bebo, eu durmo que nem uma pedra. Né? Eu durmo lá, descanso, eu deito, apaguei. Na verdade, quando você bebe, você dorme feito uma pedra. A musculatura, o tônus está relaxado, você teve às vezes se recompensou depois de um dia grande de trabalho, cada um tem o seu gatilho, né? Mas o sono, ele funciona com vários ciclos durante a noite, né? Então você tem inúmeros ciclos acontecendo que vão desde sono superficial, sono mais profundo, sono REM, como você colocou, e cada um tem uma função muito importante. Especificamente do sono REM é na parte de mental, né? Então tem toda a higiene do cérebro. Então, para prevenção de Alzheimer, você tem substâncias sendo acumuladas ao longo do dia que quando você está no sono REM é como se limpasse tudo. Então você precisa do sono REM para isso acontecer. E se isso não acontece ao longo do tempo, você vai acumulando essa substância, vai ficando com a tua casa suja
e lá na frente você vai ter problema, vai ter doenças como Alzheimer, aumenta a chance de ter Alzheimer, por exemplo. E você faz vários desses ciclos durante a noite. Quando você bebe, quando você ingere bebida alcoólica, você quebra esses ciclos. Você não consegue passar em algumas fases. Por exemplo, no sono REM. Você não consegue atingir um sono REM adequado. Você consegue atingir outros sonos, mas o sono REM você não consegue. Que acontece com muitos medicamentos também. Então, na verdade, você está sabotando. Você pode ter até um descanso físico, mas a parte cognitiva, a parte mental, você não está descansando. Então, isso é um problema. E aí a questão de alimentos também. Se você ingere, vou colocar até cafeína, né? Que o tempo de meia-vida dela varia entre a pessoa, 6 a 8 horas, depende da pessoa. O tempo de meia-vida quanto tempo demora para aquela dose cair pela metade. Então, se eu tomei 100 miligramas de cafeína num cafezinho no almoço, depois de 6 horas eu vou estar com metade disso, 50 miligramas. Ela tem um tempo de meia-vida de 6 horas. Então, mesmo indo dormir, você está com cafeína circulando ainda. Você tem alguns alimentos que são mais estimulantes, são mais pesados, né? Então, eles também, muitas vezes, a cafeína influencia nesse padrão de ciclo de sono, e alguns outros alimentos acabam interferindo na qualidade, seja por conta de digestão, redirecionamento de fluxo sanguíneo, ou se dormindo mais pesado para digerir, gastando energia para digerir tudo aquilo. Então, isso tudo acaba influenciando. Também tem a questão até desculpa me alongar, mas de até ciclo hormonal, de leptina e grelina, que são hormônios que informam que tipo de comida você quer comer. E se acorda à noite, tô morrendo de fome, vou pegar um docinho, pegar uma coisa, você tá com esses hormônios desregulados e te dá mais craving, né? Essas vontades de comidas com energia rápida, né? Açúcar, basicamente açúcar. E então você acaba desregulando tudo isso, e o açúcar dá mais energia, picos de glicemia, picos de insulina, e aí você acaba bagunçando todo o seu organismo durante a noite. Uau, você trouxe um termo aí que é o sono REM. Para quem não sabe, o que é o sono REM e o que significa essas três letrinhas, R, E e M? O sono REM como a gente conversou, né? O sono tem vários ciclos ao longo da noite. Você vai fazendo vários ciclos desses que, em geral, duram 90 minutos, mais ou menos. Então, a gente vai fazendo vários deles ao longo da noite. O sono REM, que das letrinhas, o R e M, Rapid Eye Movements, né? Movimentos rápidos dos olhos, né? Então, o corpo inteiro está desligado, né? Você está respirando, o coração está batendo, mas se você olha para a pessoa, você vê que embaixo do olho ali a pálpebra está fechada, mas o olhinho está mexendo loucamente, né? Então está com movimentos super rápidos, né? Parece Matrix, né? Quando tá fazendo aquele download das informações. E no fundo é isso que tá fazendo naquele momento. Você tá organizando a parte mental, a parte cognitiva sua. Então, o sono REM é essa fase do sono, né? Que além de sonhos e outras coisas, que você organiza os seus pensamentos, você organiza a sua mente, você limpa o seu cérebro, que é onde acontece muitas vezes que o pessoal fala, nossa, eu vou dormir no problema. Eu dorme pensando em uma coisinha e acorda com a solução. Aí fala, como é que eu acordei? Eu não tinha essa solução ontem, agora acordei com a solução do problema. Foi o sono REM que foi organizando e criando conexões cerebrais que te possibilitaram de fazer isso. Então, o sono REM é a fase do sono que cuida basicamente da parte cognitiva e da parte de saúde mental. E é onde eu absorvo as informações também, porque nós que somos médicos durante nossa faculdade, era muito comum virar noites em claro e estudando. A gente tinha informação para aquela prova, mas passavam poucas semanas e a gente não conseguia reter informação. Tem a ver com isso mesmo? Total. De virar noites e não realmente ter uma boa noite de sono para reter aquela informação? Total. E a gente acaba... E cai nesse erro, né? Que a gente acaba... Na faculdade a gente faz isso direto, né? Você fala, putz, tem prova amanhã, deixa eu correr atrás do prejuízo, estudar, porque preciso passar de ano, né? Depois a gente vê que não é bem assim, mas acaba realmente isso. Você não chega... Deixa eu voltar ao raciocínio. Lembra que a gente falou da uma semana de aprendizado? Sim. Então para você conseguir consolidar e cristalizar as informações e aprendizado, você precisa de algumas noites dormindo adequadamente. Se logo na primeira noite você tem um aprendizado e você se sabota, você não dorme adequadamente, você provavelmente não vai ter tempo de construir essa cristalização da memória das informações. Então o que vai acontecer? Você vai conseguir ter uma informação rápida. Você vai conseguir no dia seguinte, às vezes, ir bem na prova. Porque você lembra o que você acabou de ver, você acabou de ver naquele momento.
Mas vai passar uma semaninha, vai passar 2 semaninhas, você já não vai, ela não entrou no processo de formações de memórias importantes e permissão de conexões com outras memórias. Porque a gente dorme e começa a relacionar fatos ou relacionar informações que aconteceram ao longo do nosso dia, da nossa vida. Porque o sono REM, ele começa a organizar isso tudo. Tem um monte de caixinhas lá, de repente ele começa a conectar essas caixinhas de conhecimento. E aí vem esses insights. Que legal, que legal. Então a gente fica se sabotando o tempo inteiro. Com certeza. Onde que entra o sonho no sono? Porque às vezes a gente desaba, a gente consegue tem aquela sensação que dormiu por semanas e não sonhou com nada. Tem alguma coisa a ver com a qualidade do meu sono, a profundidade ou o ciclo que eu consegui atingir ou não nesse tempo que você me disse, que nós temos alguns ciclos de 90 minutos cada um deles? Onde entra o sonho? É muito legal isso, porque assim, ele entra... A pessoa pode não lembrar do sonho, mas muitas vezes ela até sonhou. Tá. Né? Então, o lembrar do sonho, o sonho ele acontece em alguns momentos do ciclo mesmo, o sono REM é um deles, tá. Né? Acontecem os sonhos. Então, os tipos de sonhos são diferentes. Tem lugar que fala assim, se o sonho é mais preto e branco, mais seco, mais não sei o que, tá numa fase de sono profundo. Se ele é mais ativo, colorido, com um monte de informação, é mais sono REM. Então, tem umas diferenças assim. Mas normalmente o que acontece você lembra dos sonhos quando você acorda. Você estava sonhando e você acorda naquela fase do sono. Se ela já passou, muitas vezes você nem lembra. Então, para lembrar do sonho, provavelmente você está sonhando a noite inteira, mas provavelmente você não está lembrando porque você não acordou no momento adequado de lembrar. Né? Então, acontece muito isso. Tem gente que acorda rindo, tem gente que acorda chorando, né? Cada um tem um impacto de jeitos diferentes, mas para você lembrar do sonho, muitas vezes você acaba acordando naquele momento que estava acontecendo. Né? Uau! E você que vem estudando bastante também comportamento humano, inteligência emocional, um dos seus parceiros é o Charles, que eu já quero convidá-lo aqui mais uma vez para poder participar do nosso podcast. Fantástico. O mal do século é a ansiedade. E a gente está dizendo aqui que a ansiedade vai atrapalhar o sono. Exato. Como que eu posso desligar minha mente para poder preparar para poder dormir? Como é que eu vou virar a chavinha? Eu tenho uma resposta suspeita, né, como médico do esporte. Uma das maneiras que a gente constrói isso é através de exercício, por exemplo. Cada um tem um peso de benefício diferente das coisas que vai fazer. Para alguns, exercício tem um peso maior. Para outros, meditação tem um peso maior. Cada um tem um hábito, uma rotina. Mas para você manejar melhor o estresse, para você conseguir desligar tudo, você tem desde hábitos que você vai criando ao longo do dia. Por exemplo, esse é um deles, exercício. Você encaixar exercício na tua rotina. E quando a gente fala exercício, a gente fala para ter benefícios do exercício na rotina, você precisa de, no mínimo, 150 minutos de atividade, 150 a 300 minutos de atividade física moderada na semana. 150 minutos de atividade física moderada na semana, meia horinha por dia. Se fizer 30 minutinhos por dia, exercício moderado, ou seja, se eu for fazer um trotezinho, minha fala fica mais ofegante, fica entrecortada, é um exercício moderado. Você já vai ter benefícios. E você fazendo exercícios, você consegue hormonalmente e mentalmente organizar melhor esse estresse. Você consegue digerir melhor informações, você consegue assimilar melhor informações. Então isso é uma maneira. Outra maneira é mindfulness ou fazer meditação. Então é comprovado que você fazendo meditação regularmente, você tem benefícios muito grandes para a saúde mental. Né? Com até quando você faz ressonância magnética funcional do cérebro, ou seja, você faz exames que vai olhar como o cérebro está funcionando. Se a pessoa pratica mindfulness, pratica meditação, ela tem zonas do cérebro que estão mais ativas, né, do que as pessoas que não praticam. E se eu começar a praticar regularmente bonitinho, eu vou ter uma área do meu cérebro que vai ser trabalhada para isso e vai melhorar. Né, que é fantástico. Então, mindfulness, meditações ajudam também. Outra coisa, estratégia simples. Por exemplo, eu estou indo para a cama com muita informação na cabeça, muita coisa que tem que guardar, tem que fazer coisa no dia seguinte. Mas tudo bem. Se permita ter um momento só para anotar essas coisas. Eu vou dormir daqui a pouquinho. Eu vou gastar meia horinha só para anotar as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Só para organizar meu dia para o dia seguinte, porque você já fica mais tranquilo para lidar com as coisas que vão acontecer na manhã seguinte. Né? Ou muitas vezes a gente coloca
para executivos, putz, N pessoas que fazem isso, coloca um caderninho do lado da sua cama. Você acordou à noite, pensou, teve uma solução, teve um insight, alguma coisa, lembrou de alguma coisa que tem que fazer, vai lá e anota, escreve. O ato de escrever, não o ato de digitar, o ato de escrever te força a prestar atenção, ele constrói conexões, né? E você realmente tem aquela sensação de, opa, tá aqui. Amanhã de manhã, quando eu olhar esse papel, vai estar aqui o que eu preciso saber, o que eu preciso de informação. Então, essas são algumas estratégias. Ou outras até criar hábitos gatilho. Eu vou, assim que eu chegar em casa, passei a porta de casa, eu não vou mais trabalhar. Ótimo, tá bom. Senão, minha última coisa do dia de pensar em trabalho, eu vou tirar o celular, vai ser tal hora, todo mundo vai saber, já que eu só vou pegar no celular se for na emergência, né? A partir desse momento eu não trabalho mais, não funciono mais. Então essas coisinhas vão ajudando bastante. Legal. A todo momento aqui a gente está falando sobre hábito. Uhum. E eu vou trazer um assunto um pouco polêmico aqui, que foi até uma live sua que eu assisti, sobre o 5 AM Club, o clube das 5 da manhã. Até onde o clube das 5 da manhã é saudável ou realmente é um hábito moderno para o cansaço? Todo mundo pode acordar às 5 da manhã? É saudável, não é saudável? Eu já tive isso como rotina também, acordar principalmente para poder ler esse livro. Eu acordava às 5 horas da manhã para poder ler alguns minutos antes de me preparar para poder trabalhar. Eu ficava mais exausto ainda durante o dia. Até onde é mito é verdade esse clube das 5 horas da manhã? É muito individual esse, Diego, na verdade, cara. É mito, tá? Assim, que não é mito para 100% das pessoas. Né? Por exemplo, qual que é o teu... Se você pudesse escolher, qual que é o teu melhor horário? Se você pudesse escolher todo dia, dormir tal hora, acordar tal hora, o que seria um bom horário para você? No máximo 10 horas da noite. Eu tento já me preparar realmente, eu tento seguir esses hábitos de higiene do sono, alimentação, tudo mais. Mas 9h30 eu já gosto de preparar quando eu posso, de preparar para poder ir para a cama. Hoje eu estou levando um livro para a cama. Perfeito. As minhas luzes do meu apartamento são todas mais amarelas, mais amareladas para poder preparar. Então eu tento seguir essa rotina. Mas eu já percebi que 7, 8 horas é o ideal para mim. Consigo dormir 5, 4, 5, 5h30? Consigo. Mas eu já percebo que o meu rendimento, e principalmente a fome, me chama muita atenção. Muitas vezes eu não consigo escolher o que eu quero comer. Eu sinto essa impulsividade para poder comer certos alimentos que eu consigo evitar. Mas hoje 10 horas da noite, desculpa respondendo a sua pergunta. Não, e assim, perfeito. Dormindo umas 7 horas, que você falou, vai acordar umas 5 horas da manhã. 5h30, 6. Um pouquinho, 6. Então, tudo bem. Você tem perfis de pessoas. Tem pessoas que são... Tem várias definições, mas tem matutinos, vespertinos, indeterminados. Tem outro lugar que fala, tem os ursos, leão, lobo, né, golfinhos. Então, tudo isso se refere ao seu ritmo circadiano. Eu posso ter um ritmo circadiano, ritmo biológico diferente do seu. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa mais noturna. Cara, não funciona de jeito nenhum de manhã. Funciona só à noite. Então, são pessoas que, em geral, dormem mais tarde e funcionam melhor no fim do dia, né, e de manhã precisam dormir um pouco mais, avançam um pouquinho ao longo da manhã. Né, precisava acordar umas 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, mas vou dormir lá para as 2, 3 da manhã. Porque a pessoa, biologicamente, ela é feita para aquilo. Né? Existe isso. Geneticamente, ela é feita para aquilo lá. Tem pessoa que é o contrário, que são os matutinos, mas que na outra classificação são os leões. São pessoas que acordam a 1000 por hora, o despertador nem tocou, já está acordada, foi dormir cedinho, porque no final da tarde ela já começa a cair, mas 4 da manhã, 5 da manhã já está desperto e tem energia infinita no começo da manhã. E depois, às vezes, vai capengando ao longo do dia. Então, cada um é de um jeito. Só que o mundo ele é feito para as pessoas que são meio a meio. Né? A nossa rotina de trabalho ela é feita para pessoas que conseguem dormir mais tarde, acordar um pouquinho mais cedo, ou fica mexendo nisso. Então, as pessoas que dormem mais tarde, acordam mais tarde, às vezes esse cara é preguiçoso. Pô, não é, o cara é geneticamente programado para aquilo. Né? Ou quem acorda super cedo e vai treinar cedo, tá voando de manhã, pô, o cara é insano. Não, cara, o cara é feito daquele jeito, a pessoa é assim. Então, você tem ritmos biológicos e circadianos diferentes. Então, quando você fala do clube das 5 da manhã, pô, talvez seja muito legal para algumas pessoas que são as pessoas que acordam cedo e que são as pessoas matutinas. Para elas funciona bem, mas se você fizer isso para uma pessoa que o ritmo dela é completamente invertido, ela está se matando.
né, ela não vai conseguir performar, ou talvez ela até consiga por um tempo, é muito sofrido e é muito desgastante. Né? E outro ponto que você trouxe, até você falou alguns dias da semana, você dormiu 4, 5 horas, eu aguento. Pô, tem pessoas que geneticamente precisam de 3, 4 horas de sono por noite, que são curto dormidores. E são 2 a 4% da população. Todo mundo acha que é. Né? Quem está em alta performance acha que tem que dormir pouco. A primeira coisa que faz é colocar a privação de sono como prioridade, talvez. Sono é luxo, depois eu vou dormir. Não é por aí. Mas uma porcentagem super baixa da população precisa de poucas horas de sono. E se recupera tanto quanto outras pessoas com 8 horas de sono, 9 horas de sono, 7 horas de sono. Então, a genética influencia muito isso. Então, você se conhece, você sabe como que é o seu melhor, você começa a respeitar isso, teu dia flui muito melhor. Bom, eu gostaria de falar agora um pouco sobre suplementação para poder ter uma melhor qualidade de sono, e eu quero trazer a minha experiência aqui para você também. Eu nunca tive dificuldade para dormir, eu durmo super bem, mas eu fiz alguns testes para poder tentar dormir melhor. E quando saiu a melatonina, ela saiu numa miligramagem muito alta. Se eu não me engano, era 3 miligramas e 10 miligramas. Eu lembro que eu viajei, eu trouxe a melatonina de 3 miligramas que só tinha nos Estados Unidos e não tinha aqui. Tomei. Terror noturno. Pesadelo. Sensação de morte. Eu nunca passei por aquilo na minha vida. E hoje a gente tem doses um pouco mais baixas que são vendidas até em algumas marcas de suplemento, na farmácia, se eu não me engano, 0,125. Me corrija se eu estiver errado. E durante algum tempo eu comecei a utilizar o sabor, uma delícia, já começou a criar aquele gatilho em mim. Eu colocava a melatonina embaixo da língua e ia pro berço. Tava tudo bem. Só que eu percebi que de um tempo para cá eu comecei a acordar muito. Não estava com estresse, não estava com ansiedade. Falei, eu vou tirar a melatonina. Eu tirei e comecei a dormir melhor. Sabe? Eu queria falar um pouco mais sobre esses suplementos que a gente tem. Magnésio, eu sei que o magnésio é um suplemento interessante. Magnésios baixos também é uma causa de insônia. O que eu posso trazer? Porque a gente está falando da indústria de suplementação aí, que é um mercado de wellness que está bastante em evidência, então a gente vê de tudo. Sim. O que funciona, o que não funciona. Sim. E por que eu tive isso com a melatonina? Cara, é muito legal também, porque assim, você tem vários suplementos, né? E melatonina é uma das coisas que entra como suplemento. Mas, você usa melatonina? Eu tenho a mesma coisa que você. Se eu tomo melatonina, meus sonhos são horrorosos e a minha manhã não funciona. Simplesmente eu acordo, eu fico me arrastando a manhã inteira com dor de cabeça, com tontura, eu não funciono bem com melatonina. Mesmo com doses baixas, chegou a usar? Mesmo com dose baixa. Eu tirei da minha rotina a melatonina. Pra mim tô dormindo melhor do que nunca. E assim, são coisas que a gente usa muitas vezes com atletas. Principalmente você vai viajar para uma competição fora. Você precisa ajustar o fuso horário. Às vezes a gente entra com melatonina para fazer esses ajustes para conseguir performar, né? Senão o prazo normal para se ajustar fuso horários é um dia para cada fuso horário que você viaja, em geral, assim, né? Bem geral. Mas esses suplementos, assim, a melatonina é uma droga, é um hormônio, né? A gente produz ela naturalmente. Para quem está assistindo, né, muitas vezes já ouviram falar, mas a melatonina nós produzimos naturalmente. E nós produzimos especificamente quando estamos com a luz começa a diminuir, quando começa a ficar escuro. Se a gente tem luz, se a gente tem telas, se a gente tem essas coisas, a gente não produz a quantidade adequada de melatonina. A gente não produz melatonina, ela para a produção. Então a gente produz já naturalmente a melatonina. Quando você usa a melatonina, suplementa com melatonina, o que dizem é que ela é um indutor do sono, que ela facilita o sono. E as dosagens realmente variam bastante, né, desde 3, 5, 10 miligramas, começou a vender no Brasil há poucos anos, né, antes não era interessante economicamente trazer para cá, as pesquisas eram caras para fazer isso, mas viram que com doses de 0,21 já tinha praticamente os mesmos efeitos do que essas doses mais altas. Então, geralmente a gente preconiza doses um pouquinho mais baixas, né. A melatonina, ela tem uma ação em alguns neurotransmissores, né, no cérebro, que vai induzir o seu sono, né, de maneira a gente pensa que é natural, mas não é 100% natural. Você está dando uma quantidade a mais de uma substância que você deveria estar produzindo. É um remédio. É um remédio. Embora entre como suplemento, ela é um remédio.
E como remédio, você também está sujeito a efeitos colaterais, como os que você teve, os que eu tenho, e assim por diante, né? Então, realmente, assim, o mecanismo de ação dela nesses neurotransmissores permitem que essas coisas aconteçam. Então, não é para qualquer um usar. Tem indicações para isso. Especialmente a principal indicação é insônias de começo do sono. A pessoa não consegue começar a dormir. Ou insônia de manutenção também, que às vezes ela começa a acordar durante a noite, a melatonina às vezes diminui esses despertares noturnos um pouco, ela consegue controlar a insônia de começo ainda de ansiedade, não é? Não, às vezes pode ser de ansiedade, mas pode ter outros fatores fisiológicos mesmo, até em pacientes com diabetes, às vezes só de desregular parte de insulina, de glicemia, tudo já dá uma dificuldade a mais de dormir também. Geralmente é mais no meio do sono, mas pode ser no começo também. Então, mesmo o contrário, depressão também, às vezes tem insônia logo para começar a dormir. Então, tem várias coisas que vão cursar com sintomas de uma insônia. Né? E o magnésio é uma substância super interessante para suplementar. O magnésio ele é precursor natural de muitos neurotransmissores. O magnésio serve para tanta coisa, né? Muito. Não, até da parte esportiva a gente fala cãibra. Potássio. Cara, magnésio também é super importante. E a gente começa a suplementar magnésio um pouquinho por dia, as cãibras zero. Uau. Muda bastante. Mas faz parte, é um negócio super seguro para usar. Aí sim entra como um suplemento. Efeitos colaterais, praticamente nada, porque ele está meramente dando uma substância a mais pro corpo, né, para ele utilizá-la para formar outras, né? Mas ele é uma das substâncias que funciona bem para induzir sono também. Eu já vi em bulas zinco, triptofano, tem algumas coisas. Triptofano também, assim, né? E triptofano tem no leite, né? E também está relacionado à mesma cascata de metabolismo da parte de magnésio também. Então tem o hábito de tomar um leite antes de dormir. É legal, né? O pessoal, porque você está ingerindo uma quantidade de triptofano adequado para você dormir melhor, né? Além de ter o marcador da infância, né? Putz, sempre tomei um leitinho antes de dormir. Cara, é o teu gatilho para você ir dormir. O meu, particularmente, é tomar um banho. Cara, se eu não tomar banho antes de dormir, para mim é inferno. Eu preciso ir lá tomar um banho. O banho quente banho quentinho, já dá aquela relaxada. E, putz, aí eu tô pronto para dormir. Cada um tem o seu. Mas triptofano é outra substância que é interessante também. Então faz sentido, procurando um profissional especializado, talvez possa ser algo aí que ele possa acrescentar na sua rotina, uma sua suplementação, né? Exato. E assim, eu digo, por exemplo, magnésio é uma coisa legal para usar, segura para usar. Quando começa a usar os outros, vai para melatonina, vai para ou mesmo, vou tomar triptofano, vou tomar medicamentos, aí precisa de alguém realmente especializado para te ajudar. Porque muitas vezes você sabe como começar, você não sabe como terminar, você não sabe quanto tempo você pode utilizar aquele medicamento para não ter prejuízo, né? Então realmente precisa de uma pessoa legal para acompanhar. Embora as pessoas falem, não tem problema, isso aqui é suplemento. Mais ou menos. E, Ricardo, e quando a qualidade de sono se torna uma obsessão? Hoje fala-se bastante de wearable, relógios, aplicativos para poder medir, não sei, qualidade, quantidade de sono. Você vai explicar para a gente. Quando que começa a passar? Faz sentido usar algum tipo desses tipos de aplicativo? Tem um anel muito famoso aí também, que é uma empresa bilionária americana, mais uma vez, essa busca incessante pela performance, pela alta performance, que, no meu ponto de vista, eu acho que o ser humano só quer realmente ser validado por um aplicativo, por um software, tudo bem, você está indo bem, e quantificar, receber pontos por isso, aí você está muito bem, parabéns, você dormiu bem. E se não dormiu, o que fazer? Porque provavelmente ele não vai te dar a resposta. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí pra gente. É bem legal, assim, também, Tem uma série que acho que chama Blueprint, seja, que é um cara que ele vai passando um mapa, né, vai passando o blueprint para viver mais, né, um milionário investindo nisso. Eu lembro um capítulo que ele fala do sono dele. O sono dele é super regular, ele tem a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai acordar, e o objetivo dele, ele falou, quando eu conseguir 100%, por tantos meses seguidos eu tô feliz, né? Aí ele foi indo até conseguir, né?
cara, para quem assiste, você olha e fala, eu nunca vou nem conseguir 100% no meu Apple Watch, no meu device, seja lá qual for. Né? Mas esses wearables, o que eu acho interessante? Eu acho que eles têm uma função, mas eles não são 100% fiéis. Cada um mede de uma maneira diferente. Tem uns que medem por actigrafia, por exemplo, que é por movimento. Eles vão vendo como que você está em movimentos durante a noite. Tem alguns que vêm por frequência cardíaca, como é que está a tua variação de frequência cardíaca. Cada um mede por uma maneira diferente. Não tem nenhum que é tão preciso quanto se for fazer uma polissonografia, por exemplo, o exame de polissonografia. Que é o padrão ouro hoje. Que é o padrão ouro para avaliação. Tem vários tipos de polissonografia, mas esse é o padrão ouro de avaliação, embora também não seja confortável fazer, né? Quem já fez polissonografia vai dormir muitas vezes no laboratório, tá fazendo em casa, mas a maioria das vezes você vai dormir no laboratório, vai colocar um monte de fio na cabeça, você não está numa condição perfeitinha para dormir. Né? Mas eles não conseguem ter essa entrega. Eles têm os seus algoritmos e eles estimam quanto você teve de sono REM, eles estimam quanto você teve de sonos profundos, sono superficial, tudo, e vão estimando ao longo da noite quanto que você teve, e baseado nisso eles fazem um score de recuperação para você. Então, o que eu acho interessante? Se você está sempre acompanhando e sempre olhando, e aquilo lá realmente reflete a tua sensação no dia a dia, eu acho super legal. Então, por exemplo, realmente, deu 80% aqui, 90%, realmente eu acordei bem hoje. Né? Porque às vezes o que acontece é que a pessoa, antes dela saber se ela acordou bem, ela vai olhar e fala, eu dormi mal, tá 70% aqui. Hoje meu dia vai ser horrível, acabou o dia dela. Vai ser horroroso. E tem gente que fala assim, que tem algumas pessoas que aprendem, que eu acho legal, elas aprendem o que influencia. Então, por exemplo, eu vi que se eu ingerir álcool, eu vi que bagunçou meu sono. Eu já notei isso em amigos que falam que tomou uma taça de vinho e o aplicativo mudou. Porque mudou o ciclo de sono dele. E aí a pessoa começa a entender o que influencia para ela, o que traz benefícios e o que traz prejuízo. Então esse aspecto eu acho legal. Mas eu não acho legal a pessoa ficar bitolada, né? Porque senão no final das contas é o que você falou, acabou o dia da pessoa. Eu acho que são informações que são importantes, que assim como outras informações devem ser usadas adequadamente. Eu faço muito uma analogia para quem corre, por exemplo. Para quem corre, tem a planilha de treinamento. Né? Então você tem lá, você vai correr, você tem a velocidade que você tem que correr, você tem por quanto tempo você vai correr, você tem o pace que você vai fazer, e você tem que fazer aquele treino. E a pessoa está disciplinada, eu vou entregar o treino, eu vou fazer o treino, eu vou cumprir o treino. E vai lá e vai fazendo o treino. Era o pace de tanto, por tanto tempo, falar, estou entregando. Faz isso um dia, faz outro dia, faz outro dia. E ele esquece de respeitar como ela está. Então, para aquela velocidade, talvez ela devesse ter uma frequência cardíaca de 150, por exemplo. E uma percepção de esforço, de cansaço, sei lá, média. Só que aí, aquele dia específico, ela estava naquela planilha, seguindo aquele treino, só que naquele dia a frequência cardíaca dela estava mais alta, ou seja, a percepção de esforço dela estava maior, ela ficou mais cansada. Porque estava mais quente, porque ela dormiu mal, porque ela não se alimentou mal, mas eu entreguei minha planilha. Eu cumpri o treino, eu fui cumprindo. Se ela faz isso uma vez, tudo bem. Se ela faz isso 1, 2, 3, 4, 5, chega no final, ela se machuca, tem lesão, acaba desencanando de treinar e assim por diante. Então, se você não olhar para essas informações e usá-las adequadamente, você acaba se prejudicando. Então, muitas vezes tem gente que se incomoda com o relógio, mas precisa ficar com ele para ter certeza que dormiu bem. Tem gente que se incomoda com o anel, ou às vezes mesmo o teu relógio, às vezes também ele se mexe um pouquinho no pulso à noite, no punho à noite, e acaba perdendo algumas informações, então dá uma nota errada. Então, quanto mais a pessoa se conhecer, quanto mais ela entender o que é acordar bem, se sentindo bem, descansada, melhor. Então eu acho muito legal usar essas coisas para você entender o que te faz bem. Mas agora, sendo bem sincero, eu, Ricardo, uso? Não. Eu pensei que você chegaria aqui com o anel no indicador, aquele anel preto, eu achei estranho. Cara, hoje não, porque eu sei eu sei as coisas que influenciam o meu sono. Eu sei como é que eu vou acordar bem ou não. Hoje eu não uso um device para me falar. Eu tenho minha percepção aguçada para isso. Isso é treinável, né? Você vai treinando, você vai se conhecendo para isso. Nenhum device vai tirar a nossa autopercepção sobre o que é bom, o que é ruim pra gente. Exato.
Na verdade, eu acho que ele pode até atrapalhar, dependendo de quem está usando, né? Dependendo de como você encara, é difícil mesmo. Né? E tem gente que até começa a mudar a rotina baseada em coisas que viu e interpretou erroneamente. Eu fiz exercício no fim do dia e me atrapalhou o sono. Putz, talvez tenha sido outra coisa naquele momento. Talvez o ambiente que você fez, o treino era super iluminado, tinha música pra caramba. Sei lá, fiz uma aula de spinning, né? Tipo, uma academia super agitada, né? Talvez tenha sido isso, talvez não tenha sido o exercício em si. Né? Então as pessoas às vezes precisam tomar cuidado como interpretar tudo isso. Embora assim, eu sou super fã de você ter informações de como o seu corpo está reagindo. Acho que vai dar mais para você. Sim. Sem anestésio. Você está com o cara monitorizado ali na tua frente e 100% do tempo você sabe o que está acontecendo ali. E são parâmetros importantes. Quanto mais monitores para mim, mais seguro eu fico com aquele paciente, principalmente em extremos de idade, paciente mais grave. Faz sentido. Mas para uma pessoa comum? Exato. Então assim, você tem que saber interpretar. Se eu estiver no seu lugar lá com aquele monte de monitor na minha frente e eu olhar para os dados, não vou saber interpretar metade, 1/10 do que você interpreta. Para quem está usando o relógio, muitas vezes é a mesma coisa. Legal. Você precisa saber a sua ferramenta. Né? Eu quero tentar trazer aqui um manual definitivo do sono por idade. Eu quero te passar aqui a faixa etária e nessa faixa etária eu quero que você traga para mim o que é importante. Porque não é incomum a gente ouvir também que quando a gente era mais jovem a gente dormia melhor. As pessoas vão envelhecendo e elas vão perdendo a qualidade do sono. Né? Dos 20 aos 30 anos, o que você acha que é mais importante para ter uma qualidade efetiva de sono? Vamos lembrar aqui que 20, 30 anos, está terminando a faculdade, está começando a trabalhar mais, está virando à noite, imagino eu que seja ritmo circadiano. É isso que você ia dizer? Cara, no final das contas, assim, muitos deles vão ser, mas é você ter horários adequados e regulares para você dormir. Se eu fosse escolher um deles, eu acho que escolher isso. Cara, regularidade no sono. Legal. Você olhar para isso, e é coisa que a gente... Você tá indo pra balada, né? A gente é jovem. Eu aguento. Sim, eu aguento virar à noite e trabalhar no dia seguinte. Pode até aguentar, mas você tá tendo prejuízo e você não tá percebendo. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Dos 30 ao 45 anos, tô saindo dessa fase de balada, família, acho que nível de cortisol deve estar lá em cima, estresse. O que é interessante a gente prestar atenção nessa faixa etária? Cara, eu acho que aí, se fosse escolher uma coisinha, eu acho que eu escolheria... A regularidade tem que estar presente, óbvio, mas você começa a olhar mais até para a higiene do sono, o que eu vou fazer antes de dormir. Porque você começa a ter um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de rotina, não é mais só você tem a tua família junto, então você começa, acho que, a organizar um pouco a casa para aquele momento estar todo mundo descansando. Eu acho que o corpo sente mais, né? É aquele tacinha de vinho que começa a alterar, aquela alimentação ali que a gente trouxe como recompensa que vai atrapalhar a nossa vida noturna ali também. Exato. Eu concordo com você. Dos 40 aos 60 anos, a gente está envelhecendo, alteração hormonal. Dos 40 aos 60, você começa, a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a mudar a nossa secreção de melatonina e você começa a mudar o seu padrão de sono. Então, o idoso geralmente começa a dormir cada vez menos. Então a gente está entrando numa fase que você começa a dormir menos. Não significa que você precisa de menos sono, né? Significa que você muitas vezes você acaba não conseguindo ter esse sono de uma maneira mais constante, né? Então, a pessoa ficando mais velha, às vezes acaba fragmentando o sono, né? Ainda mais velhas ainda. Mas acaba dormindo, meu avô tá sempre dormindo no sofá. Sim. Porque realmente assim, ele tem uma quantidade de sono à noite, e a gente, nessa faixa etária, a gente começa a mudar, começa a dormir menos à noite, mas às vezes começa a ficar mais cansado durante o dia, e você pode compensar e somar um sono durante o dia com esse sono da noite. Então, dormir 4 horas à noite, mais dormir um ciclo inteiro, dormir 5 horas à noite, dormir mais um ciclo inteiro, 1h30, 90 minutos durante o dia, isso se soma no final das contas, não é separado. Então, e começa a acontecer isso com o idoso. Ele começa a fragmentar, começa a ter essa necessidade de ir picando o sono dessa maneira para conseguir. Era que eu ia te perguntar, acima dos 60 anos. Mais ainda, começa a acentuar cada vez mais essas características. E especificamente agora falando, né, você falou de 40 e 60, pega mulheres, pega a menopausa.
Menopausa tem uma bagunça de hormônio, com progesterona, estrogênio subindo, descendo, bagunçando aqui, pode mudar completamente o ritmo de sono da mulher. Então, se fosse escolher uma população para a gente olhar com muito cuidado, é a mulher na parte de menopausa. Uau. Porque realmente tem pessoas que dormiram bem a vida inteira e de repente chegam nos 40 e pouco, ali já é terrível, não consegue fazer mais nada, muda completamente, e aí você precisa realmente de profissional acompanhando para conseguir controlar, porque é hormonal, né? Até, exemplo, minha esposa agora, né? Minha esposa acabou de passar por uma cesariana, acabou de ter gestação, ela falou, nossa, eu tô acordando à noite suando muito. Sei lá, tô suando, eu tô acordando porque eu tô encharcada. Será que tá infecção, né? Começou a se preocupar e tal. Aí você vai ler um pouquinho mais, não. Tipo, só da parte de alterações hormonais no pós-gestação que vão acontecer, justificam ela estar com essa sudorese noturna. Então é muito louco cada faixa etária. E tem até uma que a gente não falou, mas pega adolescente. Tá. Cara, adolescente, parece que dorme mais ainda, dorme tudo diferente. Cara, adolescente tá em outro fuso horário mesmo. Se ele tem uma rotininha ali de tá todo dia indo dormir às 10, 9, 10, de repente chega a adolescência, vira 11 horas, vira meia-noite, porque o corpo dele tá pedindo aquilo e o corpo dele tá pedindo para dormir mais horas e acordar às vezes mais tarde, porque o ritmo muda, a secreção hormonal muda. Então é muito diferente um pouquinho para cada uma dessas pessoas. Legal. Ricardo, a gente já está chegando ao fim, eu te falei que passava rápido, super assunto de utilidade pública, a gente teve bastante informação aqui. Tem duas perguntas que eu já fazia para todos os meus convidados na primeira temporada e eu vou continuar fazendo para os colegas aqui na segunda temporada. Primeiro, o que é saúde para você? Cara, para mim hoje é um equilíbrio. Eu acho que você precisa. A gente costuma segmentar a saúde, né? Mas eu gosto de ter equilíbrio entre todas as coisas. Então, se eu pegar pela definição, a Organização Mundial da Saúde, não é só você tem que ter saúde mental, você tem que ter saúde física, não é só ausência de doença. Para mim, ter saúde é você ter o equilíbrio de você conseguir. Vou falar o meu objetivo pessoal, né? Eu gostaria de conseguir fazer as coisas que eu quiser. Fisicamente falando, a hora que eu quiser e em qualquer momento, ter disposição e ter energia para fazer isso. Se eu conseguir fazer isso, eu tô com saúde. Minha cabeça tá bem, meu corpo tá em ordem, tá tudo equilibrado, então eu consigo fazer atividades, desempenhar o que eu quero no dia a dia, como cuidar do meu filho. Você tá saudável, tá bem nesse sentido. Então, para mim, acho que saúde é você ter equilíbrio nas coisas. Legal. Você falou sobre o seu filho, agora eu quero que quem me responda seja o pai do Luca. O que é felicidade para você? Cara, é difícil, né? A gente não para pensar nessas coisas, mas eu te falo que me faz bem. Eu te falo que me faz muito bem. E pode até parecer clichê, porque é médico e tal. Eu gosto de ver as pessoas muito bem ao meu lado. Eu gosto de proporcionar bons momentos para as pessoas, eu gosto de deixar as pessoas bem, eu gosto de fazer o bem para quem está comigo, independente de como eu estou. Né? Tem momentos que você vai estar mais para baixo, independente de como você está, a pessoa não precisa saber, ela precisa estar bem. Se a gente conseguir, acho que contribuir um pouquinho com a felicidade, um pouquinho com o bem-estar dos outros, para mim isso já me traz felicidade. E eu acho que por isso que eu busco tanto ter saúde, porque se eu consigo ter todo esse equilíbrio, acho que eu consigo trazer um pouquinho disso. Por isso que eu gosto de fazer sempre essas perguntas, porque sempre eu tenho uma resposta diferente. O conceito de felicidade para você, eu nunca tinha tido essa resposta, mas para mim também faz todo sentido. Se a gente não consegue aplaudir o sucesso do próximo, a gente não está pronto para ter sucesso. Se a gente não fica feliz com o sucesso do outro, a gente não está pronto para poder viver em plenitude e realmente viver essa felicidade que você acabou de me falar aí. Ricardo, obrigado mais uma vez. Eu espero que seja o primeiro de muitos encontros. Eu vou continuar acompanhando vocês ali em todas as lives. E para vocês que estão aí em casa, obrigado pela audiência. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse conteúdo para pessoas que vocês acham que faz sentido. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, Ricardo. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Cara, valeu, obrigado.